Olá, pessoal! Estamos de volta com o Descomplicando a Estética, o seu podcast semanal. Hoje estamos trazendo um episódio bem técnico para vocês e por conta disso eu acabei dando uma folga para o Gabriel. Estou aqui com uma profissional renomada no mercado, a doutora Ana Spielmann, do Estrio de Porto Alegre. Ela é uma referência estadual quando o assunto a ser abordado são as estrias. Oi, Ana, tudo bem? Oi, Cris. Oi, gente, tudo bem? Vamos fazer uma troca aí de conhecimento sobre as estrias. Vamos lá, mas Ana, assim, ó, eu vou fazer de conta que eu não sou profissional da área, sou bem leiga no assunto, vou aproveitar as mensagens, as dúvidas que nós recebemos sobre as estrias. Então vamos começar, explica pra gente o que que é uma estria, como é que ela surge? Vamos lá. As estrias, elas surgem em algum momento da vida em que a nossa pele ela é estirada, a pele é exigida tomar uma medida um pouco maior do que a habitual, e nesse processo a gente acaba fragilizando as fibras de sustentação da pele. E quando eu falo em fibra, eu estou me referindo ao colágeno e à elastina, que são as fibras mais importantes de sustentação e de elasticidade da nossa pele. Então, quando ocorre essa disfunção, a gente acaba identificando na pele aquelas marquinhas, aqueles risquinhos com alguma profundidade, colorações diferentes e que acabam incomodando bastante as mulheres. Certo, como tu falou em colorações diferentes, somente nós mulheres que somos mais observadoras, algumas pessoas apresentam aquela linha mais rosada, outras uma estria mais branca, como se fosse um arranhado, né? Existe mesmo essa diferença? Existe sim. E quando a gente percebe a coloração, isso indica em que estágio está essa lesão. Quando a gente identifica as estrias vermelhas, a gente já sabe que tem presença de sangue nessa lesão, o que está dizendo que é uma lesão recente, acabou de romper. Tá? Então a gente tem um fluxo sanguíneo dentro dessa estria, vascularização, e a gente tem presença ainda de colágeno. A evolução natural desse processo é a estria se transformar em branca, coloração branquinha. O nosso metabolismo entende que presença de sangue nas camadas da pele, isso é um processo prejudicial, então ele estanca a irrigação dessa lesão e ela se transforma de vermelha para branca. Quando a gente pensa em tratamento, o ideal é a gente buscar quando a estria ainda é vermelha, porque a gente tem presença de colágeno. Então, os resultados se aproximam muito de 100% de melhora. Quando a gente aborda as pacientes em estrias brancas, a gente já tem podemos considerar uma melhora de 70% a 80%. Estria branca é uma lesão definitiva. Certo, e até, Ana, eu digo por mim, acredito que também muitas pessoas têm as estrias, mas não chegaram a perceber elas avermelhadas, perceberam que elas já estavam brancas. Isso é uma realidade do teu consultório? 100%. Sempre em consulta eu converso para saber qual é o histórico dessa minha paciente, quando é que ela percebeu as estrias e como é que foi essa evolução, e todas são categóricas em dizer, não, a minha estria sempre foi branca, nunca foi vermelha. Não, ela foi vermelha sim, só que talvez esse processo de transição foi muito curto e não deu tempo da paciente perceber. Né? Eu costumo brincar que as estrias elas acontecem no inverno, que a gente tem o corpo mais coberto, a gente se olha pouco, toma banho correndo, água muito quente, pouca hidratação, né? Porque tá frio. Aí a temperatura vai aumentando, a gente começa a expor mais o corpo e quando vê, a estria branca tá lá dando oi pra gente, né? E aí aí avalia e pensa, nossa, estou com estrias brancas, primeiro contato. Não, houve a permanência dela vermelha por algum período de semanas ou até meses, e depois a evolução para a fase branquinha. Até enquanto tu estava comentando, eu estava realmente pensando nessa questão do nosso inverno aqui, né? Ou até mesmo a estria ter surgido em alguma região de que a pessoa não visualize tanto. Sim. Quais são as regiões mais comuns da pessoa apresentar as estrias? Olha,
Eu ainda não vi estria no rosto, e nem na nuca, e nem nos pés. O resto eu já vi por tudo. Mas vamos dizer assim, ó, a minha prática no consultório é glúteo. Para quem quiser olhar as fotos, vai ver um monte de bumbum ali, porque eu acho que é o que mais traz os pacientes a buscarem tratamento. Mas assim, glúteos, abdômen, seios, a face interna da coxa, panturrilha, são regiões muito comuns. Certo. E existe uma idade propícia para o surgimento das estrias ou a pessoa pode ser acometida por essa disfunção estética em qualquer fase da vida? A partir do momento em que o corpo começa a passar pela maturação sexual, a gente já tem a possibilidade do rompimento dessas fibras. Então, ali na fase da adolescência é a fase mais comum de surgimento. Lógico, alguns pacientes com alguns problemas hormonais podem ter esse indicativo mais cedo. Eu tratei uma menina com 13 anos e as estrias surgiram com 9, por algum problema hormonal, né? Mas então a gente avalia que a partir da maturação sexual, tanto em meninos quanto em meninas, a gente já tem a possibilidade da lesão. E isso pode se estender até os 25, 30 anos. Nossa, bem novinha essa tua paciente, né? Muito novinha, muito. E Ana, além da questão hormonal, puberdade e tudo mais, quais os outros fatores que podem favorecer o surgimento das estrias? O sobrepeso, né, o acúmulo de gordura localizada, isso acaba estendendo a pele além da possibilidade que ela poderia ir, né? A falta de hidratação, embora a gente não encontre publicações científicas relatando essa ligação com a hidratação, a gente sabe na prática que a presença da água na pele é muito importante para conferir a hidratação. Então, quando a gente tem peles hidratadas, a gente entende que ela pode sofrer algum distúrbio de distensão e manter a integridade. Então, por isso que é super importante manter a hidratação por algum eventual desequilíbrio que o organismo possa receber, a gente tem o efeito da hidratação para sustentar essa pele. Então, o sobrepeso, a gestação acaba distendendo a pele, não só na barriga, como mamas, glúteos, coxas, o efeito de alguns medicamentos, como a terapia com corticoides, é bastante agressiva, então algumas pacientes acabam apresentando lesões na pele. O estirão de crescimento em adolescentes também é muito comum. Hipertrofia, isso é bem corriqueiro também, tanto em homens quanto em mulheres, né? A prática da atividade física para ganho de massa muscular, então isso acaba lesionando a pele também. Ana, e agora que tu falou a gestação, estava eu aqui pensando, porque já foi comentado várias vezes, tá? É verdade que uma gestação antes dos 30 anos é muito mais provável que essa mulher tenha estrias do que numa gestação depois dos 30? Sim, sim. A gente vê isso, essa referência na literatura e eu vejo isso na prática. Quando eu recebo pacientes se queixando das estrias pós-gestação e essa gestação aconteceu depois dos 25 anos, eu tenho um tipo de lesão. Quando eu comparo com pacientes que me procuraram também com 25, 30 anos, mas que a gestação aconteceu a partir dos 15, 16 até os 20 anos, eu tenho uma lesão muito maior. Por quê? O corpo ainda não está preparado para toda desequilíbrio hormonal que ocorre, né? A gente tem níveis de cortisol muito elevados e o cortisol é um hormônio muito importante, mas em alguns momentos ele se torna lesivo e aqui a gente fala da disfunção que o cortisol aplica em cima do colágeno, fragilizando essa fibra. Então, quando a gente tem a gestação de adolescentes, a gente tem níveis de cortisol extremamente elevados pela função, pela questão hormonal de ser adolescente, né? Isso é bem
pertinente à fase e associamos essa alteração do cortisol à fase gestante. É quase uma bomba relógio, né? E aí não tem, às vezes, como a pele sustentar toda essa mudança hormonal que ocorre. Quando a gestação ela já é em mulheres com mais idade, esse desequilíbrio hormonal da fase da adolescência já não ocorre. O corpo ele já está mais maduro, ele já está mais preparado ao processo da gestação. Agora tô pensando realmente, né? Se uma gestação depois dos 30, quando já tem a vida mais estruturada, não é fácil, na adolescência é realmente uma bomba relógio. Ana, explicado então o que é uma estria, tudo mais, eu acredito que tenha ficado bem fácil do pessoal entender. Vamos entrar agora um pouco na parte do tratamento, que é o teu xodó, né? Então, quais que são os tratamentos possíveis para as estrias? O que nós podemos estar fazendo para tratar as estrias? Então vamos pensar assim, ó. Estria a gente só trata provocando algum tipo de lesão. Esse tipo de lesão precisa gerar um processo inflamatório e obrigar o meu corpo a regenerar essa estrutura, tá? E a gente pensa sempre em protórios inteligentes e controlados, tá? Isso se dá de acordo com a técnica, com produtos de uso em consultório, produtos de uso home care, para alinhar toda a proposta de tratamento. A gente pode trabalhar com tratamentos invasivos, aí a gente fala de terapias com agulhas e tratamentos não invasivos. Quando a gente fala de tratamentos invasivos, agulhas, eu gosto muito da carboxterapia, microagulhamento, aí a gente tem no microagulhamento o derma roller, que é aquele rolinho cheio de agulhas que perfura a nossa pele e após a gente pode usar determinados ativos, né, para regenerar esse tecido. O Dermapen é uma caneta também com agulhas, promove o mesmo efeito. Com agulhas, também existe a possibilidade de trabalhar com lasers, não tenho essa prática. E de terapias não invasivas, aí eu vou falar do amor da minha vida, que é o Striot, né, que é uma técnica não invasiva, mas que promove o mesmo efeito inflamatório e regenerativo que as técnicas invasivas com agulhas, essas que eu citei, realizam na pele. Certo, eu disse que eu ia fazer de conta que eu não era profissional da área, mas eu vou fazer agora um adendo, então, para completar o rol de tratamentos. Tu falaste do laser, então é bem comum o uso do laser fracionado, que ele vai gerar uma lesão com microcanais na pele, deixando um pouco. Ele não chega a deixar tanta pele íntegra, mas o microagulhamento que faz isso, em função do dano térmico, ele faz uma pulverização na primeira camada da pele. Mas o objetivo realmente é fazer o estímulo de colágeno, né? Ele é um tratamento ablativo. E nós temos também como invasivo a mesoterapia ou intradermoterapia, onde que a gente faz uma combinação de ativos que pode ter fatores de crescimento, colágeno, hialurônico, condroitin, vitamina C, tudo vai depender o quê? Da fase onde que a estria se encontra, se é uma estria recente, vermelhinha, ou se é uma estria branca. Só para a gente completar aqui os tratamentos. Nada Ana, com uma super profissional, né? não, imagina, super profissional é tu, mas vamos lá, né? Na tua opinião, então, já que o teu trabalho ele é predominantemente com estrias, né? Qual que é o tratamento mais efetivo? Olha, bom, aí é uma pergunta subjetiva, né? Eu preciso responder pelo lado racional ou pelo lado passional? Assim, Pode responder os dois. eu acho que é importante a gente alinhar o estágio da estria, qual é a adesão que a paciente vai ter ao tratamento, qual é o tipo de sensibilidade em relação à técnica, o quanto de entendimento e de responsabilidade ela vai ter em assumir esse tratamento. E aí a gente consegue alinhar o que vai ser melhor. Tá. Eu só queria falar também que eu trabalho, eu esqueci, com a radiofrequência
para as estrias, também pelo mesmo objetivo de gerar um processo inflamatório e produzir colágeno. É uma técnica não invasiva, bem confortável também de trabalhar. Eu tenho mesclado o Striort com a radiofrequência. Eu vejo que o meu público, as pessoas que me acompanham, elas têm um pouco de medo, de receio, ou por experiências infelizes, ou mesmo o medo do desconhecido. Então, elas têm um pouco de resistência a trabalhar com as técnicas invasivas, agulhas. E eu acabei pegando essa vertente e levei ela até hoje. Então, o que é a minha abordagem no consultório? É trabalhar com o Striort e com a radiofrequência. Eu acho que é o combo da felicidade, do resultado que chega mais perto de 100% de melhora dessa pele. Sabe, Ana, que pelo meu tempo, pela minha experiência também, entre outros tratamentos que eu já tive aqui na clínica, e isso eu sempre falei, eu acho que o Striort, com essa combinação que tu tens feito com a radiofrequência também, a gente tem resultados mais efetivos e com uma técnica não invasiva, menos desconfortável para cliente do que estar fazendo um laser, uma mesoterapia ou um microagulhamento também. Então, eu bato em cima dessa tua opinião também. E assim, ó, normalmente a gente tem tratamentos que exigem 5, 10, 20 aplicações, e aí eu acabo citando um pouco da carboxterapia, né? Na nossa prática clínica juntas, né? Quando nós trabalhamos, a gente via que a carbox, a gente trabalhava com N sessões, um tratamento bem desconfortável, e nem sempre a gente atingia o resultado, né, com 20, 15 sessões, que às vezes uma sessão do Striort promove. Isso é incrível, é um tratamento curto, né, não invasivo, ele é desconfortável, alguns pacientes acabam sofrendo, mas aí a gente tenta adaptar essa sensibilidade para tornar a sessão melhor. Mas na grande maioria dos casos a gente tem um tratamento muito curto, em média são 3 sessões, né? O corpo deixa de responder ao tratamento ali pela 3ª sessão, então não há necessidade de continuar e os resultados são incríveis. É verdade. Sabe, agora falando da Carbox, eu gosto de indicar ela quando a gente tem uma mãe que está amamentando, né? Uma lactante. Por ela ser o metabólito normal do nosso corpo, ela não entraria como contraindicação. Porque os outros tratamentos a gente já tem essa contraindicação, né, Ana? Isso. Por isso que eu falei, eu tenho os meus recursos ali para indicar para as estrias. Eu tenho o Striort e a radiofrequência, né? Mas agora, para o profissional que demanda mais técnicas, aí é aquilo que eu falei, a gente tem que enxergar o nosso paciente e, dentre todas as terapias, qual que ele está mais apto a receber. Qual que vai entregar o melhor resultado, né? A gente tem que olhar o paciente sempre como um todo. E eu super aposto na radiofrequência. Eu vejo que algumas pacientes têm resistência porque não gostaram pela dor, mas quando ela é bem aplicada, ela promove resultados bem legais. Certo. E só para a gente deixar claro para o pessoal aqui, então, a lesão, ela não é totalmente irreversível, né? Isso, não existe cura, e muito menos essas promessas de cremes miraculosos que a gente vê, principalmente agora na era de Instagram, né, algumas promessas, algumas famosas fazendo propaganda. Gente, o máximo que a gente pode fazer pela nossa é cuidar, hidratar, uma alimentação bacana, enriquecida com vitamina C, alimentos, proteína animal, né, para a gente conseguir ter uma oferta de colágeno, comida limpa. A nossa pele não precisa de farmácia, a nossa pele precisa de comida. Então, se tu quer investir, eu brinco com as minhas pacientes, pega esse dinheiro que tu quer gastar na farmácia, vai na feira e vai no açougue. Faz o que de fato a tua pele precisa, entrega para ela o que ela precisa. Então, o máximo que a gente consegue é prevenir. Mas se a tua pele tiver algum gatilho, ou familiar, ou esse estresse que o metabolismo sofre em algum momento da vida, as estrias vão romper, independente se tu usou o creme, o produto da famosa ou não. Mas a gente pode e deve sim tentar prevenir, comendo bem, tomando bastante água, hidratando essa pele,
para tentar protelar ao máximo essa disfunção, se caso ocorrer. Não, com certeza, né? A gente conseguir trabalhar de forma preventiva sempre vai ser melhor do que chegar lá no final e ter que apelar para o tratamento. Até vou jogar contra o nosso trabalho, né? Mas a gente sabe que tem pessoas que não adianta, elas vão ter a propensão genética e tudo mais, vão desenvolver, e tem aquelas pessoas que realmente eles não se cuidam. A gente sabe que os hábitos alimentares, eles interferem em todos os tratamentos estéticos que nós vamos estar fazendo, né? Ana, tu comentaste antes, então, que pode aparecer nos homens, nas mulheres também. Eu acredito que os homens sejam em menor quantidade no tratamento. E me diz, existe alguma diferenciação no tratamento entre homens e mulheres ou a abordagem vai ser a mesma? Não, eu não vejo diferença na abordagem, mas eu vejo a diferença em resultado. Os homens, eles têm um metabolismo extremamente favorável para as terapias estéticas, eles respondem super rápido, em compensação, não toleram nada de dor. Né, que não me escutem aqui, mas assim, dá vontade até de dar umas risadinhas durante a sessão, porque é engraçado o quanto eles não toleram desconforto. Já nós, né, a gente sabe que a gente é difícil de abalar por essas questões, mas assim, não tem diferença de aplicação, somente a sensibilidade, né, e o retorno do tratamento, que eu vejo que nos homens, embora a minha experiência seja bem pequena com o público masculino, mas os pacientes que eu atendi, eu vi uma resposta muito rápida. E outra, eles aderem 100% ao tratamento. Eles super se comprometem, eles prestam muita atenção nas orientações, eles tiram todas as dúvidas e são, assim, ó, aquele paciente perfeito, sabe? Para que a gente sabe que vai dar resultado. Até os homens eles estão se cuidando mais, mas realmente o ingresso deles nas clínicas estéticas ainda é menor. Mas é gostoso trabalhar com homens. Eu tenho tido público masculino e concordo com tudo que tu falou na questão de tratamento e de resultado também. É. Ana, dando seguimento à questão do tratamento, ok, a pessoa já sabe por que surgiu, já elencamos o tratamento, o que vai ser melhor. Depois de ter feito a primeira sessão, então durante o tratamento mesmo e após ter realizado o tratamento consultório, o que esse paciente deve estar fazendo em casa para ajudar no resultado? Seja na questão dos hábitos, seja na questão de uso de algum produto, como é que deve ser a conduta pós-tratamento? Tá. Cada tratamento vai exigir alguma abordagem domiciliar específica, né? Mas assim, ó, o que vale para todo mundo? Por isso a consulta é importante. O tratamento da amiga nem sempre vai ser o indicado para mim, porque cada pessoa é única, com hábitos e o estilo de vida bem específico. Eu preciso avaliar qual é o tipo de alimentação, o sono, funcionamento de intestino, a hidratação, o quanto de entendimento ocorreu em consulta para a gente dar seguimento às sessões. Então, se a alimentação não está bacana, o resultado vai ser prejudicado. Se a hidratação não está bacana, eu não tenho uma sangria eficiente, falando de Stewart, eu não vou ter um resultado legal. Se o sono não está bom, eu já sei que eu tenho um nível de cortisol muito alto, aquele hormônio que eu falei antes, que às vezes ele é perigoso, e nesse caso, o cortisol ele tem uma ação direta em cima do colágeno, fragilizando. Então, se eu tenho um tratamento estimulando o colágeno, mas ao mesmo tempo eu tenho um hormônio degradando esse colágeno, eu não tenho resultado. Então, são coisas importantes para alinhar. E no tratamento Stewart, a gente tem um kit de produtos específico da linha Stewart, da empresa Botânica Mineral, que é a empresa responsável pelo método. Então, esse kit deve ser utilizado durante todo o processo de tratamento, todos os dias, a partir do primeiro dia da sessão.
Ana, e até, vamos supor, não seja o exterior, seja a tua radiofrequência ou algum outro tratamento, nós acabamos fazendo, assim, a indicação de algum outro produto para home care, seja ele manipulado, seja ele comercial, sejam nutracêuticos também. Muitas pessoas acabam relutando em fazer uso, né? Então, a gente sabe como é que volta depois esse paciente. O que que tu tem a dizer a respeito disso, de não usar o home care? Como é que tem sido a resposta? Do organismo, enfim, né? Bom, tu sabe bem o que que eu penso sobre isso, mas vamos lá. Eu fico furiosa quando isso acontece. Por quê? Porque o home care, quando ele é prescrito, ele não está sendo prescrito à toa. Ele tem todo um fundamento. É uma linha de raciocínio clínico montado para aquele paciente. E o que que a gente, como profissional, quer? Entregar resultado. Porque a gente sabe que se a gente entrega resultado, aquele paciente fica satisfeito, ele leva a técnica, o tratamento adiante, ele leva a conduta do profissional adiante e todo mundo ganha. Né? Então, qual é o meu objetivo? Entregar resultado. Mas eu sou muito clara em relação a isso. A responsabilidade não é minha, a responsabilidade é nossa. Eu quero um parceiro comigo no consultório. Eu vou entregar o máximo de resultado que eu puder e eu vou cobrar que tu faça a tua parte também. Seja na alimentação, seja nos produtos, a gente precisa alinhar o tratamento com o paciente para ter um resultado bacana. Mas as pessoas têm uma certa resistência em adquirir os produtos, até mesmo as mudanças básicas, assim, falando de alimentação, digamos, né? Eles têm muita resistência porque acham que o investimento não vale a pena, porque eu não preciso, porque eu tenho o creme X em casa e esse creme é bom. Não sei se o creme é ruim ou se o creme é bom, mas quando a gente está falando em tratamento, a gente sabe das possibilidades que a indústria farmacêutica nos traz em relação aos produtos, os comecêuticos, né? Então, por que não investir nisso para entregar o melhor? E aí, às vezes, isso não acontece, o paciente volta e diz: eu não vi resultado nenhum. Ou, de repente, ele nem volta mais, mas ele sai reclamando do tratamento. E aí eu sempre deixo a pergunta: quanto foi a tua participação no tratamento, né? O quanto tu investiu de fato para atingir o melhor resultado? Claro, e porque assim, a pessoa também busca, o paciente também busca um resultado, né? Só que muitas vezes que eu percebo também no dia a dia é que eles acham que é apenas pagar o tratamento, a sessão e não tem que fazer nada, né? Não tem que ter comprometimento nenhum. E tu sabe até que é como nós comentamos no podcast anterior, a questão assim, tu vai no médico, tu paga a consulta e daí tu não vai comprar os medicamentos que ele te receita, tu não vai melhorar. Então a gente pode estar fazendo essa analogia, trazendo ela para a estética, né? Sim, sim. Tu foi no médico com uma inflamação na garganta, ele te prescreveu o uso de anti-inflamatórios, de antibióticos, não é? Tomar por 14 dias, 2 vezes ao dia. Aí tu tomou 2 dias no intervalo certinho, percebeu uma melhora. O que que a pessoa faz? Tô bem, não preciso mais tomar. Que tipo de resultado vai dar? Aí vai ter um efeito rebote, esse processo inflamatório dessa paciente que está com dor de garganta vai piorar, né? E eu vejo isso na nossa prática clínica, né? A gente conversa sobre isso. As pacientes vêm com resultados, desejando resultados imediatos, né? Eu quero fazer uma sessão, eu quero fazer uma aplicação, ou eu quero usar apenas um produto, um cosmético, uma loção, uma cápsula milagrosa e estar curada dessa disfunção, seja qual for, não somente estrias. E a gente sabe que não é assim que acontece, né? Todo tratamento estético exige tempo, exige paciência. A gente precisa respeitar a nossa necessidade metabólica, né? O quanto o nosso corpo precisa de tempo para recuperar aquela lesão, para responder ao estímulo na célula, para o aparelho que a gente aplicou realizar o efeito naquele metabolismo. A gente entendendo isso, é muito mais fácil da gente ter sucesso no tratamento. Claro, porque assim, ó, quem dera se a gente tivesse aquela varinha mágica que fizesse o pilim-pim-pim e resolvesse todos os problemas das nossas pacientes, né? Poderíamos estar cobrando muito bem e se estressando bem menos. Nossa, não, meu Deus. Ana,
É sempre um prazer estar conversando contigo, tu sabe disso. Mas eu estou muito feliz em ajudar. Agradeço muito a tua contribuição aqui para o nosso podcast. Eu gostaria de pedir que tu deixasse o teu contato, como é que as pessoas podem te encontrar. Então tá. No Instagram é Striort Porto Alegre RS. Né? Tô ali todos os dias publicando, conversando, às vezes dando um chilique, xingando alguém, mas é sempre com o objetivo de orientar, de explicar, de mostrar os tratamentos e tirar as dúvidas mais pertinentes que a gente vê nas disfunções estéticas. No Facebook, o perfil é Striort Porto Alegre. Então, em qualquer um das mídias sociais vocês me encontram, podem mandar mensagem. Na medida do possível, eu sempre tento responder o mais rápido possível. Aproveitando o gancho de Instagram, então, eu peço que o pessoal deixe as suas sugestões de pauta, de assunto, que a gente vai estar sempre trazendo o que tiver de mais atualizado, é o @descomplicando a estética. Nós ficamos hoje por aqui, lembrando que a nossa música de abertura é Feeling Good da purpleplanet.com, agradecemos a eles também por estar usando essa música de abertura. Ana, novamente obrigada, e logo mais estaremos conversando novamente. Com certeza. Um beijo, Cris. Um beijo, gente. Beijo, até mais.